Oi pessoal, tudo bom? Hoje finalmente vim fazer resenha de O Físico, uma epopeia de um médico medieval de Noah Gordon. É da editora Rocco. Essa minha edição aqui é a 15ª edição, tá? E eu comprei na estante virtual, naquele site que vende livros usados, né? E foi muito legal ter lido esse livro, eu adorei O Físico. E eu vou contar um pouquinho da história pra vocês. Vou tentar não dar nenhum spoiler, como sempre. Então, quem tem intenção de ler, pode assistir tranquilo o vídeo que eu não vou falar nada, eu prometo. Antes de começar a resenha, eu vou falar um pouquinho da polêmica do título do livro, né? Que toda vez que alguém vê o livro, que eu comento, as pessoas sempre tocam no mesmo ponto que é o título, a tradução errada do livro. Em inglês, o título do livro é The Physician, que na verdade seria o médico, né? Só que na tradução virou físico. E é errado, né? Dizem também que não foi bem um erro, que na Idade Média os médicos eram conhecidos como físicos, mas aí eu não sei. Não sei se foi de propósito, não sei se foi erro de tradução, só sei que independente do título, o livro é incrível, é ótimo e vale muito a pena ser lido, gente, sério mesmo. Bom, vamos começar. O Físico se passa na Inglaterra do século XI, período medieval da Europa, onde tudo era muito ligado à Igreja Católica, onde as pessoas obedeciam, onde existiam guerreiros, bárbaros, aquela época das trevas, né, da Europa. E nesse contexto a gente fica conhecendo um rapazinho chamado Rob J. Cole, que pertencia a uma família muito pobre, assim como a maioria das famílias, né, dessa época. E ele tinha 4 irmãos. E por coisas do destino, que vocês vão descobrir com a leitura, os pais de Rob morrem e ele se vê naquela situação com 9 anos de idade, tendo que cuidar de 4 irmãos pequenos, sendo que um pequenininho tinha acabado de nascer. Só que aí, lógico, como ele não tinha condições de cuidar de todo mundo, dos irmãos, cada um foi para um canto, né? Um foi para um filho de padeiro, o outro foi enviado para um mosteiro, o outro foi não sei para onde. E ele ficou sem saber o que ia acontecer com ele, porque como ele era o maiorzinho de todos, ninguém queria muito aquele menino maiorzinho, né? Até que um dia um amigo do pai dele chegou para ele e perguntou se ele sabia ler, se ele sabia escrever, se ele sabia fazer contas matemáticas. Ele falou que sabia. Então ele falou assim, então tá, Rob, eu vou te mandar para uma pessoa que você vai ser muito útil. Até que ele mandou o Rob para um cara chamado Henry Croft, mais conhecido como Barber, ou Barbeiro, que na verdade era um barbeiro cirurgião. O barbeiro cirurgião nessa época aqui, eles eram pessoas assim, conhecidas pela fama de não serem muito confiáveis, tá? Mas que eles andavam assim nas vilas, tipo curando, né? Fazendo curas, ou tentando ajudar as pessoas a conviver com as suas doenças. E Rob foi com esse cara, tá? No início Rob não achou muito legal, ele ficou meio apreensivo porque ele já tinha ouvido muitas histórias de barbeiros cirurgiões pedófilos, né, que atacavam seus aprendizes, e ele ficou meio apreensivo com isso, mas ele foi, né, ele não tinha escolha. O que ele ia escolher da vida? Nada, ou ele ia ficar ali e morrer de fome, ou ele ia com o barbeiro. O Barber tinha essa carroça, uma carroça toda colorida, como essa aqui, ó, da capa. Tinha o cavalo Status e ele viajava a Inglaterra inteira em cima desse cavalo, puxando aqui, fazendo número circense, e ele vendia um líquido que ele chamava de específico, que ele dizia que era milagroso. Então ele chegava nas cidades, fazia uma apresentação circense, fazia propaganda do seu produto que ele vendia, do seu elixir milagroso, e depois ele vendia. Aí, atrás da barraquinha, ele cuidava das pessoas, olhava como é que elas estavam e sempre recomendava o específico, né? Na verdade, esse específico era a nossa famosa garrafada. Então ele falava que curava tudo. Curava água na junta, bicho de pé, bicheira, bico de papagaio, tosse de cachorro, nó nas tripas, esporão, corpo moído, dor nos quartos, curava de tudo, né? Então, o nosso querido barbeiro era, na verdade, um belo de um charlatão, né?
Mas ele vivia a vida desse jeito, e ele tinha que ter muito cuidado, porque os barbeiros, eles não eram assim vistos, muito bem vistos pela igreja, né? Então, por qualquer motivo, eles eram caçados como bruxos. E muitos deles acabavam morrendo na forca ou na fogueira. Então Rob foi morar com esse barbeiro, cirurgião, e ele viajou o mundo junto com o barbeiro, com a sua carrocinha e com seu cavalo. E a primeira parte do livro é isso, né? Conta a história de Rob viajando com Barbie pela Inglaterra inteira, o que ele aprendeu, os números que ele aprendeu, como ele aprendeu a atender as pessoas, como ele aprendeu a fazer o específico, o que ele aprendeu, ele cresceu muito, então ele ficou com o barbeiro dos 9 até os 18 anos, 19 anos de idade. Então foi uma vida dele inteira, né? Eles estavam super bem, claro que tinha assim seus momentos de estresse um com o outro, afinal de contas os dois conviviam muito juntos, mas o barbeiro tratava a Rob com muito carinho, mas também ele era muito exigente com as coisas, e foi um relacionamento bem interessante. E nessas andanças com o barbeiro, Rob descobre que ele tem um dom, que é um dom de sentir a vitalidade das pessoas. Então essa primeira parte do livro é focada mais nessa convivência e em tudo que o Rob aprende ao longo desses anos todos convivendo com o barbeiro. Só que o Rob, ele sempre teve muita curiosidade de aprender o porquê das coisas. E ele perguntava pro barber e ele não sabia explicar. Ele falava, eu não sei como é que é, eu só sei que é assim, faz isso e pronto. Né? Então, Rob não se conformava de não saber o porquê, o motivo das coisas, e ele sentia que ele queria ajudar um pouco mais. Porque ele via que o barbeiro, ele mandava só a pessoa tomar o específico, mas ele sabia que a pessoa ia morrer, né? Então ele ficava assim pensando, poxa vida, será que não tinha uma forma de eu ajudar um pouco mais essas pessoas? Porque não é justo, a gente vende o produto para elas, elas acham que elas vão melhorar, e na verdade eu sei que elas vão morrer. Né? Então isso ficou muito assim, ficava martelando na cabeça de Rob, martelando na cabeça de Rob. Aí a gente entra na segunda parte do livro, que é quando o Rob já está sozinho no mundo. Ele continua também, ele também vira um barbeiro cirurgião e continua viajando, né? Sozinho já, sem o Henry. E um dia ele vê um acidente na pista, que ele estava viajando, e um cara agonizando, e quando ele chega perto, o cara está sendo atendido por um médico de verdade. Ele era um médico judeu. Aí o Rob fica olhando assim aquela coisa, ele todo vestido, carregando aquela malinha de médico, e ele vê que o médico fazendo as coisas assim com propriedade, fazendo as coisas certas, com toda assim segurança, e o médico falava assim, vem cá meu filho, me ajuda, vai buscar isso assim assim na mata, que não sei o que. Então o Rob ficou encantado com o médico judeu. Porque até aquele momento, os médicos que o Rob tinha conhecido eram simplesmente médicos que faziam sangrias. Foi o que aconteceu com a mãe e com o pai dele. Os médicos cobravam caríssimo lá na Inglaterra e eles chegavam no paciente, faziam uma sangria e iam embora, deixavam o paciente para morrer. Né? Então o Rob tinha essa ideia de que médico era isso. Tanto que ele achava que ser barbeiro, cirurgião, era uma profissão muito mais legal do que ser médico, porque pelo menos ele levava alegria para as pessoas, né? Aí quando ele viu aquele médico judeu curando aquela pessoa, aquele acidente, aquele acidentado lá no chão, ele ficou encantado, ele queria porque queria aprender. Aí ele chegou pro cara e falou assim, por favor, me ensina, eu preciso aprender o que você faz. Aí o cara olhou assim pra ele, o judeu, o médico, falou assim, você é judeu? Não, eu sou cristão. Ah, então eu sinto muito, mas eu não posso te ajudar porque a gente nem podia estar falando um com o outro porque não dá. Aí ele falou assim, mas onde que você aprendeu? Eu quero ser médico também, né? Aí ele falou assim, bom, existem escolas de medicina em Londres, mas pelo que eu vejo você não pode pagar por uma, tá? Então, sinto muito, mas eu não posso te ajudar. Aí o Rob insistiu com ele, mas onde você estudou? Aí ele falou assim, olha, eu estudei numa escola muito longe daqui, eles não aceitam cristãos, eles só aceitam judeus, muçulmanos e outras religiões, mas cristãos eles não aceitam. Mas Rob ficou inconformado, ele ainda insistiu muito com o médico judeu, pedindo para ser aprendiz,
dele, o médico judeu não aceitou. Aí Rob ficou assim, desolado, mas ele, do nada assim, ele falou, eu não vou desistir do meu sonho, eu vou ser médico, eu quero ser médico, eu quero ajudar as pessoas, assim como aquele médico judeu fez. Eu preciso fazer aquilo, eu tenho que saber como as coisas são, como as coisas funcionam, eu preciso ajudar as pessoas, né? Então a gente entra na segunda parte do livro, né, que é a parte onde Rob decide ser médico e ele vai correr atrás do sonho dele. Só que aí Rob pensou, como é que eu vou fazer para virar um médico? Se na escola de Londres eu não posso pagar, e a única opção que eu tenho é aquela escola lá do outro lado do mundo, eu vou ter que ir para lá. Ah, então eu vou. Aí eu sei que ele pensou, armou direitinho o que ele ia fazer, e aí sim ele começou a sua epopeia para virar um médico medieval. Então ele precisaria atravessar a Europa todinha, sair lá da Inglaterra, de Londres, atravessar a Europa todinha e chegar no Oriente, mais precisamente na Pérsia, que virou Constantinopla e hoje é Istambul. Aí, para chegar lá, ele arrumou um jeito. Ele entrou numa caravana, ele vendeu tudo que ele tinha, vendeu carroça, vendeu cavalo, vendeu específico, vendeu a garrafada todinha que ele tinha em estoque, conseguiu um dinheirinho e entrou numa caravana, né? Naquela época as caravanas eram muito comuns, né, para atravessar a Europa em viagens. As pessoas somente viajavam em caravanas porque era muito perigoso viajar sozinho, já que a Europa estava assim infestada por bárbaros. E ele entrou numa caravana e essa caravana ia até um limite da Europa. Depois, para lá para frente, para o Oriente, ele ia ter que se virar sozinho. Então ele entrou para essa caravana e na caravana ele foi, né? Olha, tudo bem, eu vou conseguir chegar lá. Eu acho que eu vou conseguir chegar lá. Só que como que eu vou fazer para eu ser aceito nessa escola de medicina, já que eu não sou muçulmano, eu não sou judeu, eu não sou nada disso, eu sou um cristão? O que eu vou fazer? Aí nessa caravana que ele estava, tinha um grupo que era judeu, um grupo judeu, e ele se aproximou de umas pessoas, fez amizade com um grupo de judeus, e ele teve assim um estalo. Ele falou, pronto, já sei como é que eu vou fazer para ser aceito. Eu vou fingir que eu sou um judeu. Ideia brilhante, se não fosse tão difícil, se não fosse uma cultura tão diferente, né? E aí tem uma parte muito legal do livro que você fica sabendo, é superficial, mas para mim que não sei nada, fica sabendo um pouquinho mais da religião judaica, da cultura dos judeus, né? E esse amigo dele aceita ajudá-lo, mesmo achando ele um doido, aceita ajudá-lo, então ensina para ele as orações, o que ele tem que fazer, como os judeus agiam naquela época, o que eles usavam nas vestimentas. Então Rob ele decide se passar por um judeu, mas ao mesmo tempo ele fica com um conflito interno muito grande, porque ele é católico e naquela época as pessoas eram muito católicas, né, muito fervorosas, e ele fica pensando assim, poxa vida, será que eu vou ser punido por renegar minha religião, por passar por outra religião? Mas ele decide que ele não quer nem saber, que ele quer correr atrás do sonho dele, que ele quer ser médico à custa de qualquer coisa. Então é isso que ele faz. E é nessa parte do livro que Rob J. Cole fica para trás e ele assume a nova identidade dele, a identidade de um nome judeu, que era Jesse Ben Benjamin. Né? Então ele passou a ser conhecido por esse nome. Então essa segunda parte desse livro conta toda a história da saída de Rob da Inglaterra até a chegada de Rob ao Oriente. E aí acontecem muitas coisas, né? É realmente uma epopeia, eles passam, a caravana passa por vários problemas, ele conhece pessoas, ele tem que dizer adeus para outras pessoas, e sempre com aquele conflito interno dele tá fazendo ou não a coisa certa, correndo atrás do sonho dele. Até que quando ele chega no Oriente. E aí a gente começa a terceira parte do livro, que é Rob, o Jesse, já no Oriente, na Pérsia. Se a primeira parte do livro é legal, a segunda parte é ótima, essa terceira parte do livro é sensacional, é muito boa. As percepções de Noah Gordon, né, pelos olhos de Jesse, do Oriente, as cores, os sabores, as coisas diferentes que ele vê, a cultura, a religião, a língua diferente, tudo que ele sente, o perfume dos lugares, é muito legal.
E Noah Gordon descreve isso assim, muito legal. Parece que você tá ali, né? Que você tá vendo. É muito bom mesmo. A primeira vez que Jesse vê um elefante na vida, ele fica assim, apavorado. É muito, muito legal. Então ele chega na cidade de Isfahan, né? E é lá que tem a madraça, que é a escola de medicina, que é a escola de medicina mais famosa da antiguidade. Ela realmente existiu. Ele fica sabendo que quem ensina nessa escola é um médico muito famoso chamado Ibicina, ou Avicena, né, em latim, que na verdade foi um médico que realmente existiu e foi considerado assim, um grande médico, o melhor médico do seu tempo, que escreveu muita coisa. E ele fica muito entusiasmado com isso, em poder estudar, em poder aprender a medicina com o melhor médico de todos os tempos, né, daquela época. E aí, o que acontece? Eu não vou contar mais nada. Sério, gente, aí a história fica sensacional. Aí vocês vão ter que ver como que o Rob, né, o Jesse, consegue entrar nessa escola de medicina, como que ele faz para sobreviver lá em Isfahan, se ele consegue ou não se tornar médico, os problemas que ele enfrenta, o que ele tem que provar, tudo que ele passou. Olha, eu só vou dizer uma coisa, a história é ótima, é ótima. Você lê, são 600 páginas, 590 páginas, que você lê assim muito rápido. Eu confesso que a primeira parte, assim, até a segunda parte, eu li um pouquinho mais devagar. Mas quando ele chegou na terceira parte, começou essa história da Pérsia, foi muito legal, né? E você também acaba conhecendo um pouquinho do berço da medicina, de como as coisas funcionavam na época. Um livro muito curioso, muito rico. Você vê que o Noah Gordon, ele fez uma pesquisa muito grande para poder escrever esse livro. Então é um livro muito legal, muito gostoso de ser lido. Ótimo, super recomendado mesmo, gente. E assim, esse livro me tocou muito, muito, muito. Eu fiquei assim, até me emocionei um pouco com o livro, tá? Porque fazendo um paralelo com o que a gente tem hoje, né, dos médicos que a gente tem hoje, com os médicos daqui do livro, não os médicos lá da Europa, que só sabiam fazer sangria, mas sim os médicos de verdade, né, que estudaram lá no berço da medicina, que foi o Oriente, né, no caso aqui a Pérsia. Só um detalhe, tá, gente? Eu tô falando a visão do livro, tá? Porque a visão do livro, eu sei que os gregos também contribuíram muito para a medicina, né? Só que na visão do livro, na visão dos muçulmanos e dos judeus, os gregos eram assim, pagãos, ia morrer no mármore do inferno, porque eles não podiam dissecar animais e os gregos dissecavam. E aqui no livro eles só podiam estudar por porcos, pelo animal porco, né? Eles não podiam abrir o ser humano. Então, você vê que você tem esse paralelo também entre as medicinas da época, né? E comparando essa medicina antiga, essa medicina antiga com essa medicina atual que a gente tem hoje, ai gente, olha, isso me tocou um pouco. Fiquei bem emocionada quando eu tive essas reflexões no final do livro, porque é tão difícil hoje a gente encontrar um médico humano, né, um médico que realmente estuda medicina para querer ajudar as pessoas, que um médico que faz um trabalho humanitário, mas sem nada em troca, é muito complicado. E vendo a medicina, como a medicina nasceu, o berço da medicina é uma medicina tão humana, que os médicos eram formados para realmente cuidar das pessoas, tá? Os médicos no Oriente, eles não eram remunerados, tá? Eles recebiam uma ajuda de custo do Shah, que era o sheik, né, na época, o rei, mas eles não eram remunerados, e então eles realmente eram médicos por vocação, por vontade de ajudar o próximo. Então isso me tocou muito, 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 num contexto que a gente vê hoje, que os médicos se formam aí de qualquer jeito e pensam em abrir uma clínica para ganhar grana, ou os médicos que não têm condições de abrir uma clínica ficam em hospitais aí sem condições de atender os pacientes porque eles não têm material físico nem psicológico para trabalhar em condições, às vezes, impossíveis de se trabalhar. Bom, gente, então é isso.
essa foi a minha resenha e as minhas considerações do livro físico de Noah Gordon. É uma leitura muito gostosa, muito agradável. Eu aprendi muito lendo. Eu já falei pra vocês que eu adoro ler livros em que eu aprendo muita coisa. Um livro com muito contexto histórico, com muita pesquisa de Noah Gordon. Você vê que ele pesquisou bastante. E eu recomendo muito! Foi uma das melhores leituras de 2012. Curti pra caramba esse livro. E pra felicidade geral da nação, e pra minha também, esse livro vai virar filme, já tá sendo filmado, com previsão de sair até o final desse ano de 2013. E eu tô com muita expectativa porque o livro é ótimo, eu espero que o filme também seja muito bom, assim como é o livro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Qualquer dúvida pode perguntar aqui embaixo que eu respondo. Leiam o físico, tá? É bom demais, é muito legal mesmo, é ótimo, é uma leitura muito boa. Obrigadão por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Beijo!